Olha que interessante, pessoal. Eu estou acessando aqui o site do G1 e veio uma matéria muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nicolas, Boulos, Zambelli e Eduardo Bolsonaro, puxadores de votos, ajudam a eleger outros deputados federais. É com essa notícia que a gente vai iniciar o papo de hoje do metaverso político. Boa noite, pessoal politizado. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. No dia 16 de outubro, ocorreu o primeiro debate do segundo turno das eleições entre os candidatos à presidência da República. De um lado, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e do outro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Particularmente, eu não iria ver esse debate. Contudo, este canal tem a intenção de falar sobre política, não é? Então seria muito estranho eu não abordar sobre esse tema. Pois bem, tirando toda a excrescência debatida pelos candidatos de quem é menos ladrão, quem é menos corrupto, quem é que foi o verdadeiro pai dos pobres, qual é o melhor programa de governo, se é o Bolsa Família, se é o Auxílio Brasil, e a ausência de um verdadeiro debate de propostas para os próximos 4 anos do nosso país, eu confesso que eu já estava sem esperanças de criar conteúdo para o próximo vídeo com base no debate promovido pela TV Bandeirantes, né? Até que uma frase me chamou muito a atenção. Se não me falha a memória, no segundo bloco, um repórter de nome Josias Souza, né, que ele é do portal UOL, ele é repórter e colunista, realizou uma pergunta, ele fez uma pergunta contendo 2 temas, sendo eles a relação entre os poderes e a governabilidade. Então, abre aspas. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá que se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas para aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? Fecha aspas. A resposta do ex-presidente Lula foi a seguinte, mais uma vez, abre aspas. Um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. E é exatamente com as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Fecha aspas. Pois bem, nos parece que a frase proferida pelo candidato Lula transfere a responsabilidade da situação ao fato de que, supostamente, o povo brasileiro não sabe votar. Aí eu faço uma pergunta. Vocês concordam com isso? Vou dar um tempo para vocês pensarem. De fato, se quiséssemos estancar a sangria do escárnio do orçamento secreto, que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, no dia 2 de outubro, né, dia que ocorreu o primeiro turno das eleições, era o momento oportuno para mandarmos muitos dos deputados e senadores que tentaram a reeleição de volta para casa. Mas como vimos, figuras como o senhor Lira e seus compadres do Centrão continuam firmes e fortes no Congresso Nacional e no Senado, para mais 4 anos, vampirizando, alô Temer, o nosso orçamento. Contudo, será que cabe toda a responsabilidade, como disse o ex-presidente Lula, aos eleitores que não sabem
ao que parece, distinguir políticos bons de políticos ruins, se a gente parar para pensar e refletir sobre o nosso sistema político, né, a forma como as regras foram instituídas, e não me refiro somente às regras eleitorais, mas também às configurações para a composição de governo e de governabilidade, podemos então questionar a fala do ex-presidente. Vamos falar, portanto, das regras em vigor para eleger os nossos representantes no Congresso Nacional. E já adianto que tais regras, tais configurações aqui descritas, valem também para as Assembleias Legislativas ou para as câmaras municipais. Aqui temos a representação que chamamos de Sistema Proporcional de Representação de Lista Aberta. Ou seja, os partidos apresentam uma lista de candidatos aos cargos de deputado federal, estadual ou distrital, ou até mesmo no caso das câmaras municipais, os vereadores. Lembre-se, eu estou falando somente das regras que estão aqui instituídas e em vigor no Brasil. É calculado um quociente eleitoral, cujo nome na ciência política é chamado de cota Hare. Nela, que é o resultado da divisão dos votos totais pelo número de cadeiras. Sabendo então o valor desse quociente eleitoral, o sistema de cara ele exclui a distribuição de cadeiras para os partidos que não atingiram essa cota, ou seja, eles são eliminados daí. Em seguida, resulta-se, começa-se a fazer a distribuição dos votos de cada partido pelo quociente eleitoral e assim ocupar as cadeiras com as figuras eleitas. No entanto, tem uma coisa muito interessante nessa configuração. Vocês sabiam que, independentemente do sistema proporcional de representação ocorrer por meio de lista aberta, ou seja, vocês têm acesso aos candidatos que estão sendo colocados à disposição do seu voto, a unidade é sempre o partido político. Vocês sabem o que isso significa? Significa que, mesmo que o voto seja direcionado ao candidato específico, ele será eleito ressaltando que o partido obrigatoriamente deve atingir o quantitativo de votos acima do quociente eleitoral, cuja metodologia eu já expliquei. Então, aqueles candidatos ou candidatas que se elegeram com uma quantidade monstruosa de votos, por exemplo, se utilizaram de apenas o suficiente para se tornarem deputados ou deputadas, vereadores ou vereadoras. O restante dos votos fica com a legenda, ou seja, fica com o partido. Assim sendo, esses candidatos que demonstraram uma incrível performance de votação são conhecidos como puxadores de votos. E é por meio deles que outras pessoas do partido são içadas para ocupar as cadeiras das câmaras legislativas, seja a nível federal, estadual, municipal ou distrital. Então, pode ocorrer a possibilidade de candidatos que tiveram votações expressivas, mas que seus partidos não alcançaram esse quociente, eles ficarem de fora da distribuição das cadeiras. E, do outro lado, candidatos com votações menos expressivas serem içados pelos puxadores de votos e ocuparem as cadeiras, pelo simples fato de que seu partido ter alcançado esse quociente eleitoral. Muito curioso, né? Depois de ter falado a frase do ex-presidente Lula e dessa explicação extremamente resumida do nosso sistema proporcional de representação por meio de lista aberta, que é o que acontece no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, aqui eu faço uma observação interessante. Diferentemente das regras para os cargos do Legislativo, os cargos do Executivo, e isso inclui presidentes, governadores e prefeitos, o que está em vigor é o sistema majoritário. Significa que, para ser eleito, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Isso numa maioria absoluta para o primeiro turno. No segundo turno, o candidato vencedor será aquele que somente tiver os votos a mais ou mais votos que o segundo colocado. Registre-se que os votos válidos são aqueles que estão excluídos dos votos brancos e nulos. Num próximo vídeo, pretendo explicar a diferença entre eles para vocês. Vamos supor que o ex-presidente Lula saia vitorioso do segundo turno, conforme indicam as pesquisas. Contudo, na última votação, se eu não me engano, ele teve pouco mais de 57 milhões de votos.
Contudo, o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, nas eleições proporcionais, não obteve esses mais de 57 milhões de votos. Se eles tivessem obtido essa votação, provavelmente eles teriam uma bancada monstruosa no Congresso Nacional, não acho? Bom, mas aí vocês me perguntam, tá bom, Jefferson, mas até onde você quer chegar? Bom, vamos lá. Sabemos que o presidente da República, ele não governa sozinho. A divisão de poderes está bem clara no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, né? Que fala, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sabemos também que a aprovação da agenda do governo depende da sua força da bancada no Legislativo, que é bicameral, ou seja, de um lado nós temos o Congresso Nacional e do outro nós temos o Senado Federal. Aqui vale abrir um parêntese, que as regras para as eleições do Senado Federal são diferentes do Congresso Nacional. Me comprometo também a explicar para vocês nos próximos vídeos. Mas voltando, o PT, em 2022, elegeu 69 deputados. Isso no universo de 513 representantes do povo. E mesmo com a sua federação composta por PT, PSB, PCdoB e PV, ainda assim não é o suficiente para fazer avançar a agenda de um possível governo Lula em 2023. Considerando a necessidade de compor a maioria no Congresso e também no Senado, para avançar a agenda do governo, qual é o mecanismo largamente utilizado pelos mandatários a fim de obter uma base de apoio no Legislativo? Isso mesmo. A distribuição de ministérios, secretarias, cargos em estatais e superintendência. Alô, pessoal da Superintendência do Ministério da Saúde. Estamos juntos, né? Outra forma de cooptar apoio desses congressistas tem como moeda de troca os recursos públicos alocados no orçamento da União, ou dos estados, ou dos municípios, ou do Distrito Federal, no caso, né? Dependendo se a eleição é para o Congresso Nacional, se é para os estados ou para os municípios. Então, é a ideia de cooptar apoio por meio de utilização dos recursos que estão alocados no orçamento. Então, pessoal, a necessidade de formar grandes coalizões a fim de proporcionar governabilidade ao mandatário do Poder Executivo é uma relação muito delicada. Nós sabemos que o nosso sistema ele é pluripartidário, ou seja, temos muitas legendas partidárias aí espalhadas em nosso cenário político, em nosso espectro político. No entanto, temos visto uma onda de fusões entre legendas. Recentemente, União Brasil é o resultado da fusão do antigo PSL e do Democratas. O PSL, que foi o partido do presidente Bolsonaro, né, que se saiu vitorioso em 2018, e o Democratas é o partido daquele Rodrigo Maia. Eles se fundiram e atualmente virou a União Brasil, do qual o Soraya Tronic se saiu como candidata à presidência da República no primeiro turno. Essas fusões, elas ocorrem principalmente entre os partidos que vêm sofrendo uma desidratação política a cada ano eleitoral. E com isso, esses partidos, essas legendas, vêm amargando a diminuição da conquista de cadeiras no Legislativo. Existem mecanismos que tentam coibir a proliferação de legendas, como é o caso da cláusula de barreira. E com isso, né, tem a concessão ou a proibição de acesso ao fundo eleitoral aos partidos políticos. Esse fundo é feito com dinheiro público, tá? É nosso. Mais para frente eu farei um vídeo sobre cláusula de barreira, sobre o fundo eleitoral. Eu me comprometo também em fazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas voltando a falar sobre essas fusões. O que ela tem criado? Ela tem criado blocos partidários com um quantitativo enorme de políticos. E isso tem lhes dado maior poder de barganha em relação ao poder executivo. O bloco intitulado de Centrão, por exemplo, corresponde a um conjunto de partidos de conteúdo programático semelhante.
que se articula para votações uníssonas nas matérias do Congresso. Assim sendo, a cooptação desse bloco para compor a base de sustentação do governo tem sido fundamental nos governos desde a redemocratização. E olha, agora ficou mais escancarado ainda, principalmente desde os governos do Michel Temer e do governo Bolsonaro. Isso ficou muito mais evidente. Só que esse bloco é tão grande e tão poderoso que tornou-se caro demais. E é o que a gente está vendo hoje. A sua força é tão grande que tomou para si a execução do orçamento da União. Então, pessoal, a fala do ex-presidente Lula serve sim de alerta para a população quanto à escolha de seus representantes, à escolha de seus candidatos. Contudo, o alerta maior é para o fato da necessidade de repensarmos o nosso sistema político-eleitoral vigente no país. Então, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, eu vou deixar as referências na descrição do vídeo. Mas, basicamente, são esses dois livros aqui. Tem outros, mas, para começar, são esses dois livros aqui. O primeiro o título, na verdade, é Sistemas Eleitorais, do autor Jairo Nicolau, tá? Da editora Fundação Getúlio Vargas, da editora FGV. Interessante, fácil de ler, é um livro pequeno, ó, vocês podem ver. Tá? E a leitura é muito tranquila e eu recomendo. O segundo livro, né, aí no caso já de uma organização de autores, mas os principais são Leonardo Avritzer e Fernando Filgueiras, né, na verdade, que se chama Corrupção e Sistema Político no Brasil, tá? Da editora Civilização Brasileira. Eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu falei, e para aqueles que estiverem interessados, né, que puderem comprar o livro, encontrar em PDF, né, vale muito a pena a leitura. Esse livrinho aqui do Avritzer é um pouquinho maior, mas é composto, na verdade, são vários autores, né, que vão fazendo ali expondo seus artigos, na verdade. Então, sei lá, cada período que vocês quiserem, eu vou ler o artigo tal, aí lê, depois, quer dizer, são artigos diferentes aqui, né, que tratam do mesmo tema e vale muito a pena. Então, são esses dois livros aqui que eu recomendo para vocês, né, e é isso. E eu me despeço aqui. Desde já agradeço a atenção. Se gostaram do conteúdo, peço para curtirem. Vocês também podem comentar, fiquem à vontade, podem compartilhar, peço para se inscreverem no canal. Agradeço muito se disseminarem aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus familiares. Então, se cuidem e até a próxima.